Boa noite, episódio 9 do Porto 2107 com o tema Como fazer parcerias de sucesso para o seu negócio digital. Então esse episódio, essa gravação vai ao ar tanto no nosso podcast futuramente, quanto aí no nosso YouTube, Facebook, então você pode acompanhar por lá também, ok? Então eu vou começar aqui primeiramente falando da importância de fazer parcerias. No início também eu fiz parcerias, né? A gente tem parcerias também. E aqui eu vou falar de algumas sacadas, de algumas estratégias que você pode aplicar aí no seu negócio digital, tá? Antes, só para confirmar, o áudio tá bacana aí? Se não tiver, vocês me avisam. Ontem tive problema com o áudio, normal. Fui testar os equipamentos muito louco aí. Teve problema, mas hoje vamos ver se corrige. Então, seguinte, qual a importância de fazer parcerias no seu negócio digital? Primeiro, normalmente quando nós começamos a empreender, quem de fato já empreende, quem de fato já começou, percebe o quanto existem muitas coisas a se fazer, a se trabalhar, a se focar. Não basta somente focar na venda, não basta somente focar no produto. Basta também você pensar na gestão, basta também pensar na tua produtividade, na tua energia, em conciliar, né, a sua rotina com a família também. Em algumas ocasiões, no meu caso, tá? Eu fui durante 8 anos servidor público, então eu passei 3 anos e meio mais ou menos fazendo minha transição de carreira. Logo, eu tive também que conciliar, né, minha carreira de servidor público com a minha carreira. Na época eu comecei a trabalhar muito com processos de coaching de carreira e tudo mais, então tinha que fazer esse paralelo também. Ou seja, às vezes eu tinha que abrir mão de um momento que eu teria de lazer para estar focando aqui. E é curioso, tá? Esse quadro que está aqui atrás eu guardo aqui com muito valor aí para mim, porque foi que começou, né? O nome da empresa na época chamava-se BP Educacional, porque eu trabalhava com reforço escolar, depois TCC. Eu lembro que eu fazia uma mistura muito louca, assim, vendia pouco, porque eu não era segmentado. A minha cabeça era de, cara, tem que vender para quem quiser eu vendo. Normal, né? O iniciante pensa assim mesmo. E aí depois que eu comecei a segmentar e tudo, e aí a gente transformou para Porto Coaching, né? Aqui tá aqui a última logo dela. E Bruno, cadê a logo nova? Calma que vem umas surpresinhas aí, a gente está preparando para vocês. Mas assim, qual a importância de fazer parcerias? Primeiro, você une forças, tanto do seu negócio quanto do negócio, né, enfim, de que você está fazendo a parceria. Outro, é muito interessante, pessoal, porque existem soluções que elas são agregadoras. Por exemplo, tá? Se você for contratar um personal trainer, ou você é um personal trainer, com certeza o teu cliente, né, ou você mesmo ali enquanto personal, você vai ficar, cara, eu preciso também abarcar aqui, falar um pouco sobre nutrição, né, sobre fisiologia, enfim, tudo mais. Então é muito comum, né, um personal trainer ter aí a parceria de um nutricionista ou, né, fisioterapeuta e tudo mais. Percebe que são serviços agregadores? Então, por exemplo, pensa aí no teu negócio e pensa em que serviços você pode fazer parcerias, que serviço você, de certa forma, ganharia mais valor com o teu negócio. E é interessante, porque tem nichos que eles podem aparentemente não tem nada a ver, mas tem. Um exemplo, CrossFit com Yoga, né? Tem um dos nossos alunos aqui que ele fez esse tipo de parceria. Bem, né? bem ao extremo. Pode ser meditação com empreendedorismo, por exemplo. Pode ser fisioterapeuta com algum coach de gestão de carreira. Percebe como é interessante fazer essas mesclas? É lógico, você vai fazer de uma maneira estratégica. Então, a grande sacada é você entender qual o valor dessa parceria. Normalmente, a gente faz isso de uma maneira muito intuitiva, muito sem estudar, muito sem estratégia. E aí que é o problema, porque em muitas ocasiões, quando a gente pensa em fazer parceria com alguém, a gente só quer ganhar. E o outro também. Só que esquece de que existe ali estratégias cooperativas. Vou citar um exemplo. Se eu tivesse aqui no meu negócio uma parceria, vou pegar aqui, sei lá, com
um coach de finanças, por exemplo, alguém que trabalha com finanças. Então, logicamente, dentro do meu discurso, dentro dos meus conteúdos, é importante finanças, com certeza. A gente trabalha faturamento com nossos alunos e que é muito importante também. Então, dentro do meu discurso, eu ia, de certa forma, promover a venda ali do meu parceiro. Então, percebe que precisa ter essa sinergia, ter essa relação. Do contrário, pode acontecer de, por exemplo, um parceiro está mais à frente, o outro mais atrás, e não é tão interessante isso para o seu negócio, tá bom? Então, a minha sugestão é assim: pensa bem no teu negócio, o que você oferta, depois faz uma lista aí de quais serviços ou quais profissionais você gostaria de ter ali como serviço agregador, tá? E faz essa lista. Uma vez que você fez essa lista, aqui vem outra sacada para você fazer parceria. Bruno, quer dizer que eu vou ter que pagar ali alguém para fazer parceria? Em muitas ocasiões no início você pode migrar, você pode utilizar a estratégia da permuta. Só que só toma um cuidado, tá? Tem que ser uma permuta que realmente que os dois saiam ganhando, que os dois eles se promovam, tá? E assim, que os dois tenham relação de um conteúdo com o outro, né? Então, essa é uma maneira bem interessante de você fazer parceria, por meio de permuta, tá bom? E como eu falei, agregando aí valor ao teu produto. Uma vez que você fez isso, pessoal, tem uma outra etapa aí da parceria. Por exemplo, existem parcerias que, de certa forma, elas vão trabalhar muito a visibilidade do teu negócio. Então, por exemplo, é muito comum algumas empresas fazerem parcerias com um influenciador digital. E aqui eu gosto de contextualizar. Bruno, o que é influenciador digital? Na verdade, na minha concepção, todos nós somos influenciadores digital. Por exemplo, se eu pego aqui meu stories e posto aqui um livro, se uma pessoa pegar lá e, pô, gostei desse livro, comprei, porque o Bruno indicou, eu já sou influenciador digital. Só que, lógico, eu tenho níveis, né, de influência digital. Tem aqueles que, por exemplo, são mais segmentados, que talvez seja o meu caso, e tem aqueles que eles têm um poder gigantesco, assim, de atingir vários nichos. Por exemplo, se a gente pegar aí os grandes youtubers, né? Os grandes players do mercado, eles pegam ali muita gente. Então, é interessante você pensar qual tipo de parceria você quer. Você quer visibilidade? Você quer ser citado aí para um monte de gente? Eu já fui por esse caminho. Hoje eu tendo a R-. Por que, Bruno? Quer dizer que deu errado? Não. É porque hoje eu entendo melhor o meu negócio. Porque em muitas ocasiões, aqui vem a sacada. Quando você foca muito em visibilidade, o que acontece? Você vai atrair um público frio para o teu negócio. E, Bruno, o que é público frio? É um público que, de certa forma, ele não te conhece, ele não interage, ele não sabe muito bem o que você está vendendo e talvez ele nem queira aquilo que você está vendendo. Então, hoje, a gente, de certa forma, procura parceiros que nos tragam um público segmentado, que nos tragam um público que, de certa forma, nós queremos, tá? Quer dizer que está errado a visibilidade? Não, quer dizer que você precisa entender qual é a melhor estratégia para o seu negócio. No meu caso, em algumas ocasiões lá atrás, visibilidade para mim foi importante. Hoje eu estou indo por um outro caminho. Hoje eu estou indo por um caminho mais segmentado. Quer dizer que eu tenho menos visibilidade? Sim, mas quer dizer que também meu faturamento aumenta, né? Isso foi a análise que nós fizemos aqui de faturamento, planejamento e tudo mais. Então depende muito, tá, pessoal? Caso você não pense dessa forma, o que acontece? Você, de certa forma, acaba investindo em alguém, né, influenciador, alguma coisa nesse sentido, e, cara, você vai chegar assim, pô, meu Instagram tá bacana, visibilidade e tal, tô falando, mas meu faturamento não tá aumentando. É claro, você não teve essa estratégia, você não pensou aí, de certa forma, de uma maneira a longo prazo. Então, às vezes, dentro do teu negócio, mais vale você fazer parcerias com permuta ou com alguém aí relacionado ao teu nicho do que exatamente investir em alguém que vai te dar visibilidade, tá? Fica muito atento a isso, beleza? Fala, Licinho, obrigado, viu, pela presença. Um abraço, tamo junto. Então, assim, tem essa estratégia antes, tá? É algo que eu trabalho muito com nossos alunos, porque em muitas ocasiões, quando você não percebe esses bastidores, você tende a focar somente em visibilidade, tá? E para alguns negócios não é tão interessante, tá? Pelo menos os nossos alunos, a gente foca muito que eles
tenham visibilidade para o público segmentado, tá? Por exemplo, um personal trainer, para quem que é interessante ele aparecer? Será que ele é interessante aparecer para um advogado ali que trabalha várias horas e não está com dor na costa, não consegue carregar o filho ou a filha? No meu caso, eu acho interessante um personal trainer aparecer para ele, porque, de certa forma, ele pode ter a solução ali para essa dor desse advogado. Estou dando exemplo aqui, mas enfim, tem outros cenários. Mas um outro ponto bem importante, falando de parcerias, é muito curioso, tá? Aqui no Brasil não é tão poderoso assim, tá? Mas se você for olhar ali nos Estados Unidos, por exemplo, ou no Canadá, vou pegar aqui as duas marcas ali, as gigantescas, né? A Burger King e o McDonald's, enfim, e áreas afins, né? Os fast foods afins. Você já deve ter percebido que há algumas ações de marketing dele, principalmente de Halloween, tá? Halloween é bem forte lá. Cara, é um atacando o outro ali de uma maneira, né? Não é tão agressiva, mas é engraçado, gera um humor, ali um boom, gera um buzz, né? Que a gente chama, né? No marketing, buzz digital. E o que acontece? Será que esses caras são realmente concorrentes? Ou será que eles são parceiros? Então, uma vez que eu toco nesse assunto com nossos alunos, eu faço eles entenderem que, em algumas ocasiões, hoje no mercado digital, mais vale você fazer ações em conjunto, né, com um eventual concorrente, mas de qualquer forma você está aquecendo o mercado, e o mercado para todos ali, e no caso do McDonald's e da Burger King, eles estão aquecendo o mercado de fast food. Então, um exemplo, imagina que eu sou um fã fervoroso da Mac, e você aí ser fã fervoroso da BK, né? E, cara, uma vez que eles fazem esse tipo de ação, o que acontece? Eu, como fã ali, alucinado, eu vou querer comprar alguma coisa do Mac e olha aqui, galera, esse aqui é o melhor. E você aí do BK, você também vai fazer a mesma coisa para, né, de certa forma, me mostrar que o de vocês é melhor. Falando aí em empresa, quem que está ganhando aí? Os dois, tanto o BK quanto o Mac. Então, é interessante você entender esse tipo de estratégia. Ou seja, o mercado hoje ele é cooperativo, tá? Isso, Licinho, busca ideias diferentes. Então, em algumas ocasiões, pessoal, às vezes mais vale você fazer ações em conjunto, em parceria ali com eventual concorrente seu, do que de certa forma você ficar ali brigando ali, tentando ser melhor e tal. Eu vejo que essa questão de ser melhor, isso depende muito do teu público, tá? Depende muito aí de quem tá, de quem você está observando, de quem você já contagiou. Hoje tem muita gente no mercado, pessoal, tem assim, vai ter mais gente ainda, isso que é legal. Mas caso você foque nessa questão de competitividade, o que pode acontecer com o teu negócio? Você acaba muito olhando para a grama do vizinho, muito olhando para o Instagram dos outros, muito olhando para o YouTube dos outros, e acaba esquecendo de olhar para quem? Para o teu conteúdo, para o teu cliente, para o teu faturamento, para o teu negócio como um todo, para a tua evolução como um todo. É muito comum, tá, pessoal? E acontece muito aqui com os novos alunos da mentoria. Eles chegam aqui e falam, pô, agora eu estou entendendo por que o fulano faz isso. E eu tentei copiar o fulano, mas não dava certo. Mas é claro, porque cada um aqui tem sua estratégia, cada um aqui tem, de certa forma, uma personalização. E por que eu gosto de fazer isso? Porque, assim, uma vez que você, de certa forma, se segmenta, você tem, de certa forma, menos concorrência, e você tem uma maior probabilidade de ser autoridade para o seu público. E isso é fantástico para o seu faturamento, tá? Isso, Licinho, eu não vejo concorrência, mas sim estratégias diferentes, exatamente. O Licinho, ele é personal trainer, então ele tem a metodologia dele, o colega deve ter outra. E olha que interessante, imagine eles fazendo workshop aí, né? Pega aí uns 5 ou 6, né, da área dele e faz um workshop. Um vai falar de fisiologia, outro biomecânica, outro movimentos, outro carreira do personal trainer, outro vai falar de faturamento para o personal trainer, outro pode falar de marketing digital para o personal trainer, outro pode falar de nutrição para o personal trainer. Cara, é muito louco aqui. Dá para fazer muita coisa aí com esses mercados agregadores, tá? E é muito interessante, pessoal, você ter essas estratégias, porque o teu negócio cresce junto. É interessante, tem
Tem uma, de certa forma, um estudo de marketing que é mais ou menos assim. Normalmente o ser humano ele tem desejos, né? Todos nós temos desejos, por exemplo, de alimentação, saúde, né? Saúde, um corpo ali adequado, bonito e tudo mais, e cada um com a sua concepção de bonito, né? E um desses desejos, que a gente chama de desejo universal, chama-se de estar ao lado dos melhores. Né? A gente tem essa vontade de estar ali com aqueles que a gente acha o melhor. É aquela coisa, né? A gente quer sentar na mesa ali dos seletos e tudo mais, porque a gente aprende mais, né? Algo que eu também pratico muito, de estar ali com os caras que estão, sabe, de braçada ali, porque realmente a gente aprende muito mais. E esse conceito a gente também usa essa estratégia para que você aplique no seu negócio digital. Ou seja, uma vez que você cresce em conjunto, o Conrado Adolfo, né, um dos mentores aí que eu tive na minha vida, que eu tenho, né, enfim, estudo ainda, ele tem uma frase muito legal, não sei se exatamente foi ele, tá, mas enfim, ouvi dele, tá, que é mais ou menos assim: eu cheguei aonde eu cheguei porque me apoiei em ombros de gigantes. Cara, achei essa frase fantástica, porque o cara, em algumas ocasiões, ele talvez tenha sido pequeno, e o que ele fez? Ele começou a andar com os grandes, né? Então, essa é uma recomendação também para você, falando aí de parcerias, tá? Já aconteceu comigo, pessoal, no início, bem no início, eu tinha mais essa cultura de fazer lá atrás. Hoje eu tendo a fazer isso com clientes, tá? Com captação e tudo mais. Mas já teve momentos em que eu queria fazer live e tudo, e eu encasquetei que eu queria fazer parceria aí com, sabe, pegar live com alguém aí e trazer aqui para eu ganhar audiência. E eu saí disparando mensagem para todo mundo: fulano, eu sou Bruno e tal, trabalho assim assado. Na época eu focava mais em empreendedorismo, não empreendedorismo digital, era só empreendedorismo mesmo. E aí eu mandava, a maioria não respondia, até que um respondeu, cara. Respondeu, mandou WhatsApp ali, super de boa. E eu falei da proposta. Na verdade, eu pedi dele somente um vídeo, assim, um bate-papo super rápido ali. E aí ele foi: cara, vamos fazer uma live? E eu fiquei: porra, bora. E eu lembro que, cara, foi uma das lives mais emocionantes, assim, porque, enfim, era um profissional que eu admiro muito e tal. E eu não esperava que ele respondesse, e ainda mais que me propusesse uma live, foi o que ele fez. Então, a minha sugestão para você que está começando no digital, para você que, de certa forma, pensa em ter esse tipo de estratégia, cara, pede. Tá? Em muitas ocasiões, nas vendas, grandes vendedores, eles de certa forma, são bons em relacionamento e sabem pedir na hora certa. É o timing, né? O momento certo de vender. Então, faz essa estratégia também. Eu fiz muito lá atrás, em 2017, e me rendeu alguns frutos bem bacanas. Hoje eu tento fazer menos, como eu falei, eu estou focando mais nos nossos clientes, né? Nossos alunos, porque a turma está crescendo. E aí, logicamente, eu tenho que focar neles. Mas por modelo de negócio mesmo e tudo, né? Do meu modelo de negócio. Então, essa estratégia é bem bacana. Mas tem uma outra, gente, que é muito mais poderosa do que todas essas daí. Eu deixei para o final justamente para isso. Você já deve ter percebido que toda vez que nós gostamos de algum serviço, algum produto, enfim, alguma experiência, né, tecnicamente falando de experiência do cliente, toda vez que nós gostamos de alguma coisa, o que a gente faz? A gente promove essa marca, a gente promove esse serviço e esse produto. E é interessante porque essa marca, em teoria, ela não nos pagou nada, ele não remunerou nada. Então, por exemplo, às vezes, sei lá, gostei de uma camisa de X marca e eu vou ficar usando ali, eu vou tirar foto, selfie, vídeo, tudo, e estou promovendo a marca. O que eu quero chamar a atenção? Para fazer parceria, também é interessante você ter estratégias para abordar o teu cliente. É o que a gente chama de cliente promotor, né? O promotor da sua marca, do seu produto, do seu serviço. Então, assim, faz um trabalho muito... Assim, eu sempre costumo dizer, não existe o trabalho perfeito, né, para fazer com o cliente.
mas tenta fazer o máximo de excelência possível, o máximo que você pode naquele momento. Por exemplo, o máximo que eu podia contribuir para o meu cliente em 2017 é muito diferente do máximo que eu posso contribuir hoje, e vai ser muito diferente daqui a 5 anos. Por quê? Porque hoje o meu nível de conhecimento ele é diferente de 2017. Eu já tenho outros conhecimentos, hoje já tenho experiência, já sei aquilo que tende a funcionar melhor, aquilo que tende a funcionar menos. Tem coisas que eu já não antes eu inventava muita coisa, e hoje eu tenho ido mais para o caminho de ser consistente, de pegar o básico e fazer muito bem o básico. É isso que eu, de certa forma, ensino para os nossos alunos também, porque é o caminho que eu vi que funciona, tá? Então, toda vez que você tiver teu cliente, trabalha muito bem essa promoção da sua marca, do seu serviço. Como é que você faz isso, Bruno? Aumentando a experiência do cliente, surpreendendo o cliente, entregando o melhor possível para ele, escuta ativa, o que será que meu aluno quer, vai observando. Às vezes o cliente ele vai deixando rastros ali, né, do que ele gosta e que ele não gosta. Então você precisa ser perspicaz e, cara, eu vou por esse caminho. É uma técnica de marketing também, e que tende a funcionar bastante porque você se torna diferenciado. Ontem eu fiz uma live com o Jaime, no Jaime Brasil, né, do podcast Mentoria do Porto, o primeiro episódio, e ele falou muito bem. Em muitas ocasiões no mercado dele, a maioria ali dos colegas, enfim, dos profissionais ali da área dele de personal só focam no dinheiro. Não é nada de errado nisso. Mas a reflexão que eu fiz com eles é o seguinte: não vai demorar muito não, pessoal. Daqui a algum tempo, os grandes vendedores eles precisam também ser maestros em relacionamento. E assim, não é um relacionamento forçado, não é um relacionamento em que você vai forçar uma situação, em que você vai vender ali, pronto, acabou a conversa. Mas na verdade é um real interesse em ajudar o seu cliente. Então, só para contar para vocês como que a gente aqui usa esse estilo de estratégia. Em algumas ocasiões aqui na nossa jornada 2017 para 2018, eu focava muito em gestão de carreira. Então, eu lembro que eu lancei um grupo chamado Portoflix, que era um grupo no WhatsApp no valor de R$17. Na verdade, eu comecei com 7, depois fui escalando para 17, 27 e tudo mais. E nesse grupo eu colocava conteúdos ali de gestão de carreira. E eu lembro muito bem que tinha gente que não conseguia pagar minha consultoria na época. E ela falava assim: poxa, Bruno, realmente não dá, estou desempregada. E tinha gente que me pagava com seguro-desemprego. Eu lembro muito bem disso. E, cara, tá aqui, ó. Quando eu tiver condições, eu vou lá para a tua consultoria, eu vou lá, enfim. Na época não tinha mentoria do Porto, né? Era um programa chamado A Carreira Certa, que era, eu ensinava pessoas a fazer transição de carreira. Por que, Bruno, você ensinava? Porque eu fiz transição de carreira. 3 anos e meio, saindo do serviço público, ganhando muito bem, obrigado. Mas, cara, não era aquilo que eu queria. Sempre fui um cara muito... gostei muito de vender, né? Isso desde moleque. Tem lá no meu YouTube contando a minha história, e enfim. Então eu ensinava isso daí pra galera. Então o que aconteceu? Uma vez que esse cliente investia nesse produto de 7, 17 reais, depois de um tempo ele começou ali, ajeitou a vida dele e tudo mais, e ele voltou aqui e pagou talvez a consultoria, um curso online, enfim, alguma coisa nesse sentido. Um evento, quando a gente fazia eventos presenciais. Ou seja, usa esse tipo de estratégia de parceria porque você, de certa forma, vende no longo prazo, tá? Esse é um dos erros que eu vejo muito comum na maioria dos vendedores digitais, é focar somente no agora, somente no curto prazo, somente aí até final de semana. E, na verdade, eu ensino para os nossos alunos a fazerem planejamento a longo prazo. Por quê, pessoal? Caso você não faça esse planejamento a longo prazo, o que acontece? Você desiste. Você desiste no primeiro não que você pega. E, Bruno, eu vou pegar nãos da venda? Vai. Independente se você é grande, pequeno, se tem muito dinheiro ou não, você vai pegar muito não. E uma vez que você não tem esse planejamento a longo prazo, você tende a desistir. Você tende a achar que, enfim, é uma conspiração do universo para o teu negócio não dar certo. Então, pensa o teu negócio a longo prazo. Não se trata de vencer todos os jogos, se trata de vencer o campeonato como um todo, a temporada como um todo, tá? Então, por exemplo, tem aluno nosso que faz lançamento, né? E eu também faço lançamento. E já chegou momentos que, cara, a gente estava com um lançamento bacana e
vai variando, no outro talvez não foi bacana. Se eu faço uma comparação de lançamento por lançamento, o que acontece quando, enfim, aqui alavancou e outro nem tanto? Eu tendo a desistir, cara, não tá legal, mas na verdade tem uma série de fatores, pessoal. Pode ser demanda reprimida, que é quando, por exemplo, você está ofertando ali somente para um certo tipo de público e chega a um ponto que não tem mais quem comprar. Todo mundo ali já comprou, não tem real interesse. E o que você precisa fazer? Buscar outros públicos. No digital você pode impulsionar publicações, investir em tráfego, levar a tua solução para outras pessoas. Gente, tem muita gente que ainda não conhece a tua solução. Coloca isso na sua mente. Tá? A gente pensa que já está limitado, mas não. Tem muita gente que ainda não conhece, tem muita gente que não sabe que precisa de você. Então, por isso que é muito interessante pensar no teu negócio a longo prazo. É no longo prazo que o teu negócio funciona digital, não necessariamente no curto. O curto são outras estratégias aí, tá bom? Mas pensa nessa, adota essa estratégia, adota esse planejamento e pensa sempre a longo prazo, tá bom? Então, por isso que é um fato interessante. Para empreender, você precisa, além de ser resiliente, você precisa ter paciência, e a paciência no sentido de entender que é um processo, entender que você vai galgando degraus, entendendo que são níveis. E aqui eu vou dar um exercício para vocês fazerem agora, depois que acabar a live aqui ou quando você terminar de ver essa gravação. No Instagram e no Facebook tem uma ferramenta lá chamada arquivo, né? No Instagram e no Facebook são memórias, não lembro exatamente o nome. Nessa ferramenta, né, nessa opção, você consegue ver teus posts do ano passado e dos anos anteriores. Faz esse teste agora. Dá uma olhadinha no que você postava ano passado, no que você postava, 5, 10 anos, não sei se tem todo esse tempo. Você vai perceber que você evoluiu, tanto fisicamente, quanto talvez na oratória, ou quem sabe na imagem. Então, por exemplo, quando eu faço esse exercício, eu lembro que eu era servidor público, eu lembro que eu não fazia isso aqui, eu lembro que eu não tinha esse microfone boladão aqui, eu lembro que nem fundo eu tinha aqui. Para quem não sabe, eu comecei com suporte de caixa de sapato, e nem celular aqui frontal eu tinha que virar o celular, não tinha essa iluminação muito louca e tal, não tinha esse fone boladão aqui e tal, eu não tinha tudo isso. Então, eu faço esse exercício muito, né, comigo, para trabalhar meu emocional. Eu olho para a minha evolução. Eu comparo o meu hoje com o meu passado, digamos assim. Eu comparo a minha história. Quando eu me comparo com o outro, o que acontece? Meu emocional vai lá para baixo. Por quê? Cara, eu não sei o que o meu concorrente está fazendo. Eu, honestamente, não estou muito preocupado. Os bastidores também não sei. Eu sei lá se o que ele está postando na rede social é realmente aquilo que ele está mostrando. Então, tem muita coisa aí, tem muitos fatores. Faz esse tipo de exercício, tá? Comenta aí depois, caso você esteja vendo esse vídeo aqui no YouTube ou em algum podcast, e me manda aí, você vai perceber, cara, quanta evolução você teve. E aí eu te convido a fazer esse exercício complementar. Grava aqui o dia, coloca numa agenda, no app, a data de hoje e marca. E, como é que eu vou estar daqui a um ano? Cara, daqui a um ano você vai estar, se você mantiver consistência, EPP, evolução pessoal permanente, se você continuar se desenvolvendo, estudando coisas novas, se atualizando e principalmente sendo um bom vendedor. Mas assim, bom vendedor no digital é aquele que é um bom ser humano e usa o digital, tá? Ele evita mecanizar, ele evita robotização, automação, aquela coisa toda. Eu vejo que o nosso grande poder é ser humano literalmente, tá? Quando a gente perde essa noção, aí as coisas ficam muito superficiais. E aí, eu particularmente, eu trabalho muito o ego com os nossos alunos também, e comigo também. Tem momentos que se você não trabalhar o seu ego, a sua carreira vai para baixo. E é algo que é interessante. A falência de um negócio digital não começa no mercado externo, ela começa aqui, na mente, na tua mente. Então, o primeiro processo de falência é na tua mente. Você, de certa forma, internalizou que, teu negócio não está funcionando, enfim, alguma coisa nesse sentido. Super Dani, vamos conversar daqui a pouco, hein? A Dani é nossa aluna, de nutrição.
eu tive muita evolução, sempre faço esse exercício, serve como uma autocrítica. Exatamente, Dani. A gente faz essas análises, por exemplo, eu faço muita análise aqui de lançamentos, tanto dos alunos, né? As suas a gente vai fazer, né, Dani? Do Mania Fit, lembrando aí, galera. Você que está precisando aí de desafio, de querer transformar aí a sua vida nutricional, segue a Dani, segue o Silvio, tá? Tá aí a Daniela.nutri, ela tem um desafio fantástico chamado Maninha Fit, tá? O nome bem aí da nossa região, em que literalmente você transforma seus hábitos alimentares com exercícios físicos também. Bruno, é muito difícil. Eu sei que é difícil, mas por isso que é um hábito, né? E ela trabalha muito bem esse hábito. Tem dica, eu sei que tem leitura de rótulo, é algo que eu adoro. Eu já falei para ela que eu gosto muito das dicas de nutrição dela. Tem muita coisa que eu aprendi ali que por exemplo, Bruno Porto, para nutrição, sou leigo, né? Eu sou faixa branca lá. Então eu aprendo muito com ela e você vai aprender muito no Mania Fit 2.0 que vai estar aí no ar em breve, tá bom? Sempre vista aí na sua saúde, tá? E sim, pensa no longo prazo também, tá? Por exemplo, eu comecei a treinar enfim, do mês passado para cá. E, cara, o meu grande motivacional para treinar não foi nem exatamente o corpo, nada disso. Foi, primeiro, eu quero carregar bem os meus netos daqui a algum tempo. E eu pensei, cara, como assim, Bruno, carregar bem os meus netos? Pô, eu quero carregar meus netos sem dor ali, sem tudo mais. E eu fiquei, cara, se eu deixar para treinar lá na frente, vai ser, né, vai dar ruim. E eu pensei, cara, eu vou começar a treinar agora para eu desenvolver esse hábito em mim e daqui a algum tempo, cara, eu vou estar aí correndo com meus netos. É isso que eu vejo a minha imagem mental. Esse foi o meu grande, de certa forma, elo para me motivar a treinar. Hoje, por exemplo, eu treinei e é algo que eu não sou de treinar de verdade. Eu comecei recentemente. Deu preguiça? Deu. Não vou mentir para vocês, não. Queria estar fazendo outra coisa? Queria estar fazendo outra coisa, mas não, eu estou comprometido com a frequência. Talvez eu não tenha os melhores movimentos, talvez eu ainda não consiga fazer, tem coisas que eu não consigo fazer. Mas, né, primeiro, eu não estou me comparando. Segundo, eu estou trabalhando a minha frequência primeiro, para depois trabalhar a minha excelência. Ou seja, o que acontece no marketing digital acontece também na vida real, tá? Talvez hoje, Bruno, eu não consiga, eu tenho medo de fazer live, eu tenho medo de vender aqui na internet, eu tenho vergonha de cobrar do meu cliente. Cara, é um processo também, eu já passei por tudo isso daí. Qualquer dia eu vou colocar aqui os nãos que eu já peguei nas vendas. Cara, tem cada história muito louca, assim. O primeiro não que eu peguei, eu fiquei mal, literalmente mal de verdade. E, cara, eu não aceitava porque que o cliente ali não queria o meu serviço. Eu fiz tudo direitinho, eu fiz funil e tal, entreguei tudinho bonitinho, o cara não quis, eu fiquei mal demais, enfim. Depois eu fui entender que existe um conceito no empreendedorismo que chama-se demita o seu cliente em algumas ocasiões. Como assim, Bruno? Em vendas, pessoal, a gente gasta muita energia na abordagem, na captação e tudo mais, é uma jornada. E em algumas ocasiões, e isso, Dani, primeiro a gente faz, depois a gente melhora. Exatamente, é esse o processo mesmo. E eu lembro que em algumas ocasiões eu focava tanta energia em clientes que não queriam saber de mim. E eu ia lá insistindo. Então hoje a gente tem outra abordagem. Hoje a gente, de certa forma, foca em quem quer. Foca no compromissado, foca no cliente comprometido, né? Nem tanto no cliente pagador. É muito louco isso, né? Mas a gente tem, por exemplo, a gente tem um grupo gratuito aqui chamado Clube do Porto. Tem no Facebook, no WhatsApp e no Telegram. E às vezes chega a gente aqui com a gente e fala, pô, Bruno, quero e tal, gosto do teu trabalho, mas, cara, não dá. E uma coisa que eu falo, cara, aqui na nossa empresa, dinheiro não é desculpa para não aprender. Então, entre no nosso grupo gratuito, lá tem muita coisa interessante para você aprender, tanto áudio, quanto vídeo, quanto texto, quanto sacadas. O meu ativo não é conteúdo, pessoal. Por quê? Se meu ativo fosse conteúdo, eu já estava na falida. Porque o que tem de coisa de conteúdo no YouTube não é brincadeira. O que tem de curso bom por aí não é brincadeira. Qual é o meu ativo, pessoal? Qual que é o meu, de certa forma, meu tesouro no negócio digital? Meu acompanhamento, estar em grupo com os nossos alunos, porque ali a galera está no mesmo objetivo, e principalmente
esse trabalho a longo prazo, esse trabalho de gestão de carreira, esse trabalho de estratégia, esse é meu grande ativo. Então, assim, a gente tem cases de sucesso de clientes que, não filmavam nada e hoje estão filmando. Dá até o exemplo aqui da Rose, eu posso citar a Rose porque ela me permite, a nossa aluna que, cara, começou a fazer o vídeo, ela mesma editou o vídeo, tudo, fez o movimento, colocou legenda ali, título e falou, Bruno, tô com medo, mas vou com medo mesmo. E assim, cara, a gente começa dessa forma, vai com medo mesmo e lança. E é interessante, tá? Aquele conteúdo que você não quer postar, que você de certa forma, não tá legal, não gostei, ele pode ser a salvação de alguém. Por quê, Bruno? Porque, cara, eu já senti isso na pele, eu já vi isso. Tem conteúdos nossos que eu fico, cara, não tá legal, não dei meu 100% e tal, vou postar por postar. Já aconteceu isso comigo, normal. E, cara, tem feedback, tem gente, Bruno, não gostei e tal. Eu fiquei, caraca, realmente, a gente tende a achar o que é melhor para o cliente, mas na verdade, gente, não tem como. O cliente hoje é muito segmentado, tem várias dores, tem várias percepções. Às vezes um vídeo ali caseiro, ele tem mais poder do que um vídeo todo boladão e tal. Nada contra o vídeo boladão, tá? Mas eu sempre falo, aquilo que é verdade vende, aquilo que é transparente vende. Quanto mais transparente você for, bacana. Por exemplo, em muitas ocasiões eu não tive essa estrutura aqui. Por exemplo, olha que louco, a partir do próximo mês a gente vai começar a adotar a estratégia de e-mail marketing. Mas, Bruno, como assim só agora? Sim, só agora. Por quê? Porque agora que a gente está investindo na excelência da empresa. Primeiro investir na frequência, primeiro investir em de certa forma, levar a minha solução para mais e mais pessoas. Por exemplo, esse podcast aqui, 2107, no episódio 9. Daqui a pouco completa 10 aí. Eu nunca cheguei nesse nível. E a minha meta é não parar mais. Tanto que no aniversário da minha esposa, eu estava aqui. Podia muito bem, galera, não, hoje é aniversário da minha esposa, vou folgar. Não, cara, 2107, quinta-feira, a não sei que aconteça uma coisa muito bizarra aí no planeta, eu não estarei aqui, mas enfim, tô por aqui, tá? Por quê? Cara, eu trabalho muito compromisso comigo mesmo, compromisso que eu tenho com os meus alunos, né? E também com quem está aqui nos acompanhando. Ou seja, em muitas ocasiões, talvez eu perca em qualidade, em vídeo, em material, enfim, o meu concorrente talvez tenha melhor. Mas tem uma coisa que está no meu alcance, tem uma coisa que está aqui no meu controle, que é o meu comprometimento, a minha disciplina. Então, cara, tem vezes que eu faço um trabalho mental muito louco, eu coloco assim, cara, eu vou dar o melhor possível e vai ser difícil alguém me barrar nesse melhor possível. Então, eu trabalho muito a minha consistência. Por que eu estou falando isso para você, pessoal? Porque tem muita coisa que só depende de você. Tem muita coisa que só depende aí do seu mindset, digamos assim, chega de desculpa, chega de mimimi e vamos lá para cima fazer. Não vai estar perfeito, não vai estar ali talvez 100% ali bonitinho e tudo, mas aconteceu, tá? O meu primeiro vídeo do YouTube, eu sempre falo isso, está lá no YouTube, você pode pesquisar lá. Cara, eu me tremia ali, robozinho, eu nem me gesticulava. E esse vídeo, ele tá como um dos primeiros vídeos ali, quando você vai no nosso canal, aparece lá. É um vídeo que eu tenho um misto aí de sentimentos. Eu sinto, fico com vergonha. Eu, me compara, né? Como é que era assim e tal, não sei o quê. Mas eu também sinto orgulho imenso, cara, porque para mim aquilo foi uma vitória. Eu tinha vergonha, eu sou professor há muito tempo, mas quando chegou aqui na câmera eu tinha vergonha. Muito louco, né? E, cara, fazer aquele vídeo ali chega de procrastinação, né? Exatamente. Então, chega um ponto que, cara, vou sapato, eu não tinha frontal, eu pegava o lápisinho, colocava aqui na cabeça e passei 2 horas para gravar aquele vídeo de uns 2 minutos mais ou menos. E por que eu sinto orgulho? Porque ali foi o start, foi o primeiro passo. Eu cheguei comigo, eu não vou parar mais, eu vou fazer do jeito que for, do jeito que dá. Então eu lembro que tem vídeo no YouTube, gente, que a Marcela a minha esposa, ela estava no pré-natal do Heitor, né, meu filho. E enquanto ela estava lá no processo e tudo, geralmente tem esse processo só a mãe, né, pode entrar, aí eu pegava meu celular e ia gravar. Gravava vídeo, tem vídeo meu gravado na porta de hospital, você tem uma ideia. Tem vídeo meu gravando, esperando meu enteado ali no curso de robótica, enquanto eu tinha um tempinho ali, eu ia lá e gravava. Ou seja, eu trabalhei muito minha consistência.
E isso foi me dando a habilidade de aprimorar, né? Hoje eu tendo a fazer menos essas gravações, mas porque eu foco mais aqui no streaming, né? Na live. Mas de qualquer forma, gente, o recado é esse, tá? Trabalha a sua consistência, trabalha parcerias de maneira estratégica, para de pensar só em nada de errado, pensar só em visibilidade, mas não só isso, tem muito mais coisas aí, tem mais consistência, tem mais solidez aí da parceria, e principalmente cliente promotor, um cliente que ele está muito satisfeito com a sua solução, ele vai promover a sua marca, tá? Aqui na Porto, às vezes a gente se depara com... Ontem, por exemplo, na verdade hoje, estava conversando com nossos alunos e ele chegou comigo e falou, cara, Bruno, estão te elogiando pelo trabalho que você está fazendo. E eu não sabia, não sei quem é. Bruno, estão vendo o trabalho e tal. E é engraçado, né? Eles viram que tem um rapaz trabalhando comigo, o rapaz sou eu, no caso. E olha que louco, né? Eu não estou sabendo quem está falando, mas estão falando. Eu não sei se segue, se não segue, não sei. Mas é esse tipo de trabalho que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês de estratégia. Foca muito no cliente comprador, promotor. O teu cliente ele pode levar a tua solução a várias e várias pessoas. E isso se torna aí, de certa forma, facilita o teu marketing também. Tá bom? Percebe que às vezes não é só... o tráfego funciona com certeza, muito poderoso. Mas tem outras estratégias também, né? Estratégias offline, né? Se adequa aí o mundo real com o mundo digital. Tudo bem, pessoal? Esse foi o episódio 9 sobre parcerias, fazer parcerias de sucesso. Eu vejo que aqui a gente conseguiu dissecar muito bem, né, sobre esse conceito de parceria. Percebe como tem muita coisa aí para se abordar. Não é só fazer parceria por parceria, não é só fazer parceria para ganhar seguidor, não é só parceria para ganhar visibilidade. Tem muito mais coisas aí que você pode abordar, tá bom? E só lembrando, para você que tem curso online, para você que vende e-book, alguma coisa nesse sentido, algum infoproduto, ali é um canal ideal para você fazer parceria. Por exemplo, se você vende um e-book ou fornece um e-book gratuito, coloca lá pelo menos a logo do teu parceiro, um rótulozinho, uma roupa, alguma coisa, ou no curso online, pede para o teu parceiro ali gravar um vídeo e coloca dentro do teu curso online e vice-versa. Vocês vão trabalhando mercados agregadores, ou então, manda um post ali no teu grupo gratuito do teu parceiro e vice-versa. Percebe como vocês vão ganhando ali, ganhando e escalando, né? Ganhando juntos ali o mercado, tá? Então, trabalhe muito bem esse tipo de parceria. Tudo bem? Então esse foi o episódio 9. Muito obrigado a todo mundo que participou. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre parceria, entre aqui em contato abaixo. Vai lá, caso você não tenha inscrito aí no YouTube, no podcast, enfim, no nosso Instagram, vai lá e recomenda, tá bom? E caso você queira saber mais sobre tipos de conteúdo, entra lá no nosso Clube do Porto, são nossos clubes gratuitos. E para você que quer se aprofundar, para você que, cara, gostei desse carinha aí, gostei da mensagem dele, entre em contato com a gente, saiba mais sobre a mentoria do Porto e daqui a algum tempo sobre o nosso curso online, que eu ainda não vou falar o nome, mas já tá no forno aí, tá? E entre em contato aí com a gente. E assim, Bruno, é obrigatório comprar curso? É obrigatório comprar mentoria? Absolutamente não. Mas caso você queira aprofundar, caso você queira ser um apreciador de negócios digitais, caso você queira mais a minha atenção e da minha equipe, caso você queira conviver com nossos alunos, com nossas aulas ao vivo, que a gente vai começar a ser mais frequente nisso, eu altamente te recomendo entrar na mentoria do Porto, porque lá você vai ter tudo isso e muito mais, tá bom? Então, muito obrigado, boa noite, bom descanso e até o próximo Porto 2107. Tchau, tchau.